Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, dando sequência a essa nossa história júlio-mariana sobre a vida e missão do nosso servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, eu quero agora, neste vídeo, tratar com vocês do ano de 1903 até a primeira metade do ano de 1906. Fazendo uma breve recordação do vídeo passado, falávamos da entrada do Júlio Emílio na congregação da Sagrada Família do Padre João Batista Maria Berthier. Portanto, se trata do ano de 1902. E no final deste mesmo ano, no dia 4 de outubro de 1902, o Júlio Emílio é admitido para o noviciado da congregação. Passa a ser chamado de Frater de Lombardi, e o Padre Berthier, como vimos, vai ser o seu mestre de noviço, seu diretor espiritual, seu professor e mestre, seu grande mestre nos estudos filosóficos e teológicos. O Padre Berthier também foi o seu orientador nos primeiros anos da vida sacerdotal, isso já em 1908, nós iremos ver. E também, claro, o Padre Berthier foi exemplo, foi modelo, não só para o Frater de Lombardi, mas para toda a congregação, os seminaristas, modelo de piedade, de devoção, de amor à Nossa Senhora, para todos eles. Pois bem, então, como eu disse, aqui neste vídeo, iremos tratar do ano de 1903 até a primeira metade do ano de 1906. Então vamos começar neste ano de 1903 com a data do dia 4 de outubro de 1903. Ou seja, nós estamos a um ano da admissão do noviciado do Frater de Lombardi. Exatamente um ano depois, 4 de outubro de 1903, o Frater de Lombardi irá emitir os votos temporários. E o Padre Demeval, no livro Júlio Emílio, na página 109, ele coloca uma informação interessante para nós, porque no mesmo dia que o Frater de Lombardi emitiu os votos temporários, o Padre Berthier fez uma reunião na comunidade, na congregação, para eleger o futuro superior da congregação e os 4 primeiros conselheiros. Então ele faz isso, envia para Roma a sua santidade, na época, o Papa Pio X, que depois se tornou São Pio X, aprovou, concedeu licença, e foi eleito superior José Carlos. E eu vou ler apenas o nome do primeiro conselheiro, é o que mais nos interessa aqui. O Antônio Maria Trump. Por que eu estou citando apenas dos 4 conselheiros o Trump? Porque ele depois ele vai ter uma ligação direta com o Padre Júlio Maria e com a nossa história, a nossa futura história aqui. O Antônio Maria Trump, todos eles, tanto o José Carlos como os 4 conselheiros, na época em que o Padre Berthier fez, no dia 4 de outubro de 1903, fez essa reunião, todos eles eram estudantes da Sagrada Teologia. E só que o Antônio Maria Trump, ele depois será eleito o segundo superior geral da congregação e será o primeiro superior de toda a congregação a visitar as terras brasileiras.
né? Inclusive ele esteve no Brasil, depois nós iremos falar disso com mais detalhes. Se não me falha a memória, ele esteve no Brasil por 3 vezes. Diga-se de passagem que visitou o Moiomirim no ano de 1941 e na ocasião foi quando fizeram uma festa para o Padre Júlio Maria, porque ele estava naquele ano, 1941, recebendo o título de cidadão brasileiro, né? Foi a sua naturalização brasileira. E o padre Antônio Maria Trump estava em Moiomirim naquela ocasião. Mas, né, até chegarmos lá tem muita história ainda. Estamos ainda no ano de 1903. Pois bem, o Dom Antônio, né, aqui a partir no capítulo 9, sempre da sua biografia magna, né, o capítulo 9 fala na escola do sacerdócio, né? Como que foi então a escola, a formação, a preparação do Frater de Lombardi para o subdiaconato, o diaconato e a ordenação sacerdotal. Qual foi a sua escola? A sua escola, o centro, o núcleo, né, e a base, né, sei lá, 90% de toda a sua escola rumo ao sacerdócio foi, sem dúvida nenhuma, a figura, a pessoa do padre Berthier, sem dúvida nenhuma. E na página 108, eu quero ler muitas coisas aqui para vocês, né? Então, como eu costumo pedir, né, muita perseverança e paciência. Na página 108, o Dom Antônio coloca que o Frater de Lombardi deve ter, né, cursado a filosofia durante o ano de 1903 e 1904. Eu também vou ler para vocês algumas partes do Regliman. Vamos aqui recordar que o Regliman, a segunda parte, ele começou então a escrever lá na congregação da Sagrada Família. Vimos que provavelmente as resoluções dele, né, aqueles 3 pontos da resolução, a tomada do hábito no dia 4 de outubro de 1902, noviciado, né, o primeiro trimestre, né, e o meio do noviciado, então isso, ano de 1902. Depois, o ano de 1903, ele começa a colocar aqui suas recomendações particulares, né? Tá aqui o ano de 1903. Depois tem aqui uma nota sobre o fim do noviciado, uma citação do ano de 1904 e depois as impressões em 1905. Bom, essas recomendações particulares, depois provavelmente eu posso ler algumas aqui para vocês, mas só para dizer que nesse meio tempo, 1903, 1904 e quem sabe até 1905, foi o curso de filosofia do Frater de Lombardi, né? O Dom Antônio coloca, deve ter cursado, né, filosofia durante 1903 e 1904, porque o início da teologia do Frater de Lombardi será em 1906, né? Serão 2 anos da Sagrada Teologia. Mas aqui, 1 ano, 1 ano e meio, né, quase 2 anos de filosofia, bom, é mais ou menos isso. E o Frater de Lombardi não somente era aluno, né, ele era também professor, né? Então foi aluno e professor. E o testemunho nessa escola rumo ao sacerdócio, o testemunho de vida acadêmica e vida espiritual, né, ascética e mística,
O testemunho do frade de Lombardi era tanto para o superior como para, principalmente para os seus irmãos seminaristas, era algo sobrenatural, um testemunho edificante. Tanto é que na mesma página 108, o Dom Antônio coloca que os seminaristas fizeram questão, né, de escrever uma espécie de carta, um bilhete, né, testemunhando, narrando, comprovando que de fato o frade de Lombardi era um modelo. Mesmo ainda sendo seminarista, mesmo ainda estando no noviciado, feito ali os primeiros votos, né, temporários, no entanto, ele já era um homem, sim, tinha suas quedas, suas falhas, nós iremos ver também neste vídeo, mas justamente essa capacidade, né, de querer fazer sempre a vontade de Deus, em querer acertar, em cair, levantar, buscar, estudar, progredir, mortificar-se, humilhar-se, enfim, ter esse progresso. Justamente é nisso que consiste o grande testemunho do frade de Lombardi nesse seu período de formação lá em Grave, na Holanda, no seminário. E no ano de 1900, agora já no ano de 1904, né, então ali pouco depois dele ter emitido seus votos temporários, aqui diz o Dom Antônio: vem a propósito citar aqui algumas palavras de um deles, de um dos seminaristas, em homenagem que lhe foi prestada por seus alunos na festa do onomástico do frater Júlio de Lombardi, né, na festa de São Júlio, em 1904. Então, o padre Júlio, depois de anos, né, que ele traduziu essa carta de um dos seminaristas, e ele então confidenciando, né, compartilhando, anos depois com seus, agora sim com seus seminaristas, aqui está escrito. Então, abre aspas para aqui a fala do seminarista, que em nome dos outros seminaristas da Congregação da Sagrada Família testemunharam sobre o frade de Lombardi. Com viva alegria, vimos a saber que celebrais hoje, direcionando ao frade de Lombardi: caro professor, a festa de vosso grande patrono São Júlio. Desde muito tempo buscávamos ocasião favorável para vos testemunhar nosso justo reconhecimento, pelo zelo que despendeis em nos tornar aproveitados na ciência. E não só na ciência, também na virtude, porquanto vosso exemplo nos fala mais eloquentemente que os melhores sermões. Mas, como não somos tão hábeis nessa matéria de fazer cumprimentos, e estes, por certo, vossa humilde os recusaria sem menos, e como não temos para vos ofertar presentes de ouro ou pedrarias, recebei ao menos com agrado a expressão do nosso maior reconhecimento e do nosso amor fraternal, assim como os protestos mais sinceros de que não vos esqueceremos nunca aos pés do altar em nossas comunhões durante a Santa Missa, a fim de vos atrair graças e favores abundantes para a alma e para o corpo. Então está aí, né? Ora, o frade de Lombardi era aluno, ora, ele era mestre dos seus próprios companheiros seminaristas, né? E então, assim, o frade
de Lombardi foi vivendo na congregação da Sagrada Família. Em tudo e antes de tudo, ser santo, adquirir a união com Deus. 1903, 1904. Em tudo, a união com Deus. E nesta frase aqui de Dom Antônio, falando sobre o Frate de Lombardi, porque o Dom Antônio está dizendo o seguinte, olha, ao mesmo tempo em que ele era aluno, depois também mestre, professor, recebendo aqui os justos elogios, enfim, ele buscava o quê? Adquirir a união com Deus. 1904, muito provavelmente, porque a carta data deste ano. E também justamente aqui da Páscoa do ano de 1904, nós temos, né, uma citação, um escrito do Frate de Lombardi, aqui no Regliman, página 32. Ele diz exatamente essa expressão, união com Deus. Eu vou ler. União com Deus, revisão frequente de minha vida, a fim de dirigir todas as minhas ações para a maior glória de Deus e a fim de aceitar com generosidade tudo o que me acontecer. Começar a cada meia hora uma revisão e reparação, marcar o resultado. Então, o que Dom Antônio está colocando aqui, né, está de acordo não só com a data, mas com o que o Frate de Lombardi colocou aqui no Regliman, né? Então, de fato é impressionante a união, né, a sinfonia dessas informações, né? Pois bem, durante também este período de formação do Frate de Lombardi, o Dom Antônio coloca aqui algumas outras mortificações e também humilhações, algumas dificuldades que o Frate vivenciou durante o seu período de formação. Claro, nem tudo foi, aqui como diz na carta, reconhecimento das virtudes, mas teve também quedas, fraquezas, pecados, vícios, né? Porque é justamente combatendo tudo isso em que o Frate de Lombardi, obviamente, progredia, né? Era um homem que lutava, né? Dom Antônio diz na página 110, a seriedade que distinguia nos estudos era notória. Jamais se lhe observou uma palavra ou um sorriso à hora sagrada do silêncio, conquanto fosse de gênio expansivo à hora do recreio. Então, eles falavam isso sobre o Frate de Lombardi. Essa seriedade em seguir nos mínimos detalhes tanto o regulamento, as normas, as regras da congregação, como os regulamentos, né, as resoluções, né, particulares do seu Regliman. Então, uma luta constante para um esforço tremendo para adquirir cada vez mais as virtudes. E aqui quero citar para vocês também, antes de falar de uma mortificação que o Dom Antônio coloca, citar uma passagem do próprio Frate de Lombardi, desse momento, né, nesse tempo de estudo de filosofia. Claro, filosofia, acima de tudo, tomista, né, escolástica. Na página 108, então nós temos aqui um relato do tempo da sua filosofia, o que Dom Antônio coloca, muito provavelmente entre o ano de 1903 e 1904. O Frater coloca: meus estudos de filosofia e literatura foram muito bem feitos.
A repetição era o nosso método de gravação por excelência. Nunca nos dispersávamos também numa multidão de livros. Limitávamos-nos quase somente ao compêndio de classe e às aplicações do professor, Berthier. Seguidores fiéis do Timeo Omne Unius Libre, né? Temo o homem de um só livro. Graças a este sistema, que era o aconselhado pelo nosso fundador, aprendi bem os fundamentos essenciais. Vim a pregar noutros tratados mais amplos e refiz todos meus estudos depois de padre. Então ele fez um aprofundamento, né? Uma revisão e um aprofundamento, o que exerceu influência benéfica em toda minha vida. Ele também fará uma outra revisão na matéria teológica, espiritual, cética e mística, mas a gente vê isso depois. Aqui, com relação à questão filosófica. Em meio a isso tudo, de estudo, homenagem dos seus irmãos, seus frates na congregação, temos aqui um caso que Dom Antônio coloca, que o Padre Júlio também, anos depois, né, contava para os seus seminaristas, seus padres, seus filhos espirituais, enfim. Aqui, com relação à mortificação, né? Além do superior, do Padre Trump será o segundo superior. Além do Padre Berthier, né, superior e fundador, ter colocado o Frate de Lombardi para dar aula, né, assumiu aí funções do magistério, o Padre Berthier também colocou ele em outra função, né? E, claro, em tudo isso a providência de Deus, para que o Frate de Lombardi pudesse ir trabalhando alguns vícios, algumas desordens, né? Paixões desordenadas, né? Que ainda estavam ali enraizados nele. Olha o que ele diz, então. Ao tempo em que fazia os meus estudos de filosofia, página 110, fui encarregado pelo fundador de exercer também a regência entre os seminaristas menores. Uma das funções que competia ao regente à mesa era a distribuição do pão. Este vinha em grande formato, como se usava na Holanda, e devia ser partido entre 10 ou 12 seminaristas, né, para cada mesa. Então, dá para imaginar aqui, nessa altura do campeonato, 1903, 1904, 1905, a congregação já contava ali com um número altíssimo de vocações. Constituía-me um engodo invencível. Nos primeiros tempos, a crosta avermelhada, amanteigada e apetitosa do pão, aquilo para ele era algo assim apetecível demais, um desejo quase que incontrolável. Então a crosta, a parte superior do pão, o pão holandês, era essa parte, aliás, preferida, ambicionada e pedida por todos. Então vamos lá. Não resistia à tentação do meu paladar. E sem ver mesmo sequer uma tentação em tamanho atrativo, todas as manhãs havia de tomar para mim a crosta inteira, ou a maior parte dela. Um dia, porém, examinei minha consciência a respeito da mortificação à mesa. Não era aquele um prazer dispensável? É uma pergunta que ele faz. Não era aquilo dispensável? Não era até suma covardia deixar-me arrastar por uma coisa
tão pequenina. Eu sentia bem que, ao findar da ação de graças e ao encaminhar-me para o refeitório, meu pensamento voava para a crosta do saboroso pão holandês. Não, não pode ser, exclamei comigo mesmo. Hei de vencer-me. De hoje em diante, não tomarei mais da crosta do pão. Então, uma parte do pão vem sendo o Frate de Lombardi. Vejam só, né? Aqui estamos diante de um homem, assim, já com seus 25 anos, quando ele fez, quando ele emitiu os votos temporários, em 1903, ele estava com 25 anos, sobreviveu toda aquela mortificação, penitência, toda aquela ascese na África, e o início também na congregação de toda uma vida ali imersa, né, na abnegação. E agora ele se vê diante, né, aqui também tantas e tantas resoluções, tantas regras, né, tantos regulamentos particulares, e agora ele se vê diante de uma tentação, né, da crosta de um pão holandês, todos os dias pela manhã. Que coisa, não? O combate, porém, não foi fácil como imaginei. A primeira vez que distribuí o pão, não houve jeito. E a segunda e a terceira. Por mais firmes que foram meus propósitos, caí vergonhosamente. Um dia, entretanto, Nosso Senhor concedeu-me a graça, a sua graça. Fechei os olhos, tomei a faca, parti da crosta do pão, distribuía entre os meninos com rapidez. Venci-me. Que paz e que alegria senti naquela vitória, que após tantas lutas foi também definitiva. Né? Então aí, um fráter com votos temporários emitidos, com uma paz e uma alegria de vencer a crosta de um pão. Coisas de santos, né? Dom Antônio complementa, né, com a maestria de sempre de Dom Antônio. Esse pequeno fato é expressivo para demonstrar a luta de uma alma desejosa, a todo custo, de caminhar na via da ascese real e prática. Né? A luta de uma alma. Então, na página 32 também do Heglemann, já em 1905, né, a conciliação que há aqui entre o que o Dom Antônio está dizendo, esse relato do Frate de Lombardi, e com o que ele colocou nas suas impressões de 1905. Ele diz: a perfeição exige esforços, lutas, combates. Nosso Senhor me deu exemplo, ele se tornou verme da terra. Se houvesse um outro meio de conquistar o céu, ele nos teria mostrado, mas não há. É pelas lutas, humilhações, desprezo, é o que iremos narrar aqui na sequência. Desprezo que ele passou e fez passar sua mãe, seus apóstolos e seus santos. Então, aqui nas suas impressões, o Frate de Lombardi vai colocar justamente isso, que as humilhações, né, eram coisas ali, também do dia a dia. Nós iremos ver isso, né? Dom Antônio coloca, né, de caminhar na via de ascese real e prática. Olha o que o Frater coloca em 1905 também: não tenhais perfeição especulativa, mas prática. Não são aqueles que dizem Domine, Domine, Senhor, Senhor, que entrarão no céu. São os violentos. A oração prepara a ação e leva a ela. É o meio, não o fim. Então está aqui. Pois bem,
Isso aqui foi a mortificação, né? Uma das, né, que foi citada aqui pelo nosso saudoso Dom Antônio. E agora tem também a humilhação, em 1900 aqui provavelmente 1904, 1905, né, certamente, antes do ingresso dele na Sagrada Teologia. E essa humilhação aqui, o Dom Antônio, né, diz que poderíamos chamar de algo, né, que foi pitoresco, né, mas revela aqui também quem foi o Frate de Lombardi, né, um homem que não desistiu de si, né. O Padre Júlio depois irá escrever muitas coisas sobre Martinho Lutero. E, resumidamente, quem foi Lutero? Lutero foi um homem que desistiu de si mesmo, desistiu da santidade. E o Frate de Lombardi foi justamente o oposto. Foi aquele que não desistiu da vocação que Deus deu a cada um de nós, o chamado à santidade, né? Então, vamos lá, na página 112. Também quero ler esse relato para vocês. É belíssimo, né? Eu sempre, diz Frate de Lombardi, fui bastante enérgico, né? Então, um temperamento sanguíneo e colérico. E nunca fui banana, aqui está entre aspas, né? Ou seja, meninice, né? E desde que me mencionavam qualquer falta, corrigia logo. Um dia, no capítulo 47, eram as reuniões, o capítulo eram as reuniões que se faziam ali na congregação para acusar, cada um acusava aos pés do superior as suas faltas, né? E também os irmãos acusavam, né, as faltas uns dos outros. Fizeram-me observar de 5 ou 6 faltas. Fiquei nervoso comigo mesmo, mordi os lábios e comigo disse: a próxima vez não me poderão acusar de nenhuma falta. E com energia esforcei-me cuidadosamente, evitando até os menores gestos. Chegou então o dia do novo capítulo, né? Das novas acusações, ou não, né? Lá compareci quase manifestando júbilo, né? Ou seja, ele trabalhou, se esforçou, cuidou dos mínimos detalhes, dos gestos. Bom, agora eles não terão nada para acusar. Agora sim, estou perfeito diante de mim mesmo, diante do superior, diante da comunidade, diante de Deus. Quem está de pé, cuidado para não cair, né? Como diz São Paulo. Vinda a minha vez, ajoelhei-me aos pés do superior com um pouco de vaidade. Então, é importante narrar isso. Claro, vocês podem, como eu já disse, adquirir a biografia, enfim, tem PDF também dela, e ler tudo isso, ler, meditar, mas aqui fazer questão de ler e ir também refletindo com vocês, porque a vida, né, da maioria dos santos foi justamente isso, combate. Claro, existem santos na história da igreja que cometeram pecados venialíssimos, né? Outros, quem sabe, só tiveram desordens, como uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Bom, isso dá para discutir, dá para debater, mas via de regra, os santos não nasceram assim prontos. Não se nasce santo, a não ser São João Batista. No entanto, fez muita penitência. Mas é importante a gente ler porque vamos aqui percebendo que a santidade consiste num progresso, numa luta contínua. Isso é bonito na vida do santo. Então, isso é bonito na biografia. Dom Antônio não fez uma biografia aqui contando só o heroísmo do Padre Júlio Maria de Lombardi, mas os fracassos, as quedas e os pecados que o Frate de Lombardi e o Padre Júlio Maria de Lombardi
né? O Padre Júlio soube pegar desses fracassos, desses pecados, e usar de trampolim, de oportunidades para melhorar, para oferecer a Deus, para se humilhar. Humilhai-vos, né, debaixo da poderosa mão de Deus, de São Pedro. Então vamos lá. Então veio um pensamento de vaidade, e pensando, o frate de Lombardi diz: hoje quero ver. Garanto que ninguém dirá uma só palavra. Houve de fato, após acusar-me, eu das próprias faltas, então, ele se acusou perante o superior. Houve um silêncio profundo, e pareceu-me que ninguém tinha nada a dizer. Sorri de vaidade comigo mesmo. Mas, de repente, levantou-se um e disse qualquer coisa. Pensei logo, será o único. Mas outro se levanta. Cocei-me um tanto nervoso. Mais um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Enquanto eu me impacientava todo intimamente, ao cabo de tudo deviam ser uns 50 defeitos que me apontaram. Também compreendi que Nosso Senhor castigara o meu orgulho. Tomei nota na caderneta. Não desanimei. Vou lutar, disse comigo. Sobretudo fiz propósito de nunca mais presumir de mim mesmo. Propósito, luta. É o que eu também acabei de ler para vocês aqui no Regliman. O propósito de luta que o Padre Júlio tinha, né? Tá aqui. Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no céu, são os violentos, né? Nenhuma exceção deve ser, portanto, a verdadeira e única via. A vontade de entrar nesta via não é suficiente, é preciso a ação sustentada. Meu Deus, eu quero entrar. Desde hoje, tomo a vossa cruz e quero levá-la na humilhação, no sofrimento. Estamos falando aqui da humilhação que ele vai sofrer, que ele está sofrendo, né? Nessas acusações, no capítulo. Eu quero tornar-me um santo, sustentai-me, dai-me a vossa graça para jamais desfalecer. Que nenhuma dificuldade me faça desistir. A vista de Jesus, Maria e José deve me encorajar e eu devo me sentir feliz por seguir as suas pegadas, humilhado como eles, pobre e obediente como eles. Está aqui, 1905, página 32 do Regliman. É justamente o que está aqui na página 102 do Antônio. Fiz propósito de nunca mais presumir de mim mesmo. Todas as vezes que entrava para o santo exercício do capítulo, pensava comigo: digam de mim mais do que eu fiz na verdade. Não venha Nosso Senhor castigar-me do meu orgulho. Então, isso aqui, 1905, 1905. Vamos aqui recordar também, muito brevemente, já que estou fazendo aqui algumas leituras, né, extensas leituras. O ano de 1905 foi também, já falei, já cheguei a citar a data, a passagem, mas vamos recordar aqui, né? Foi o ano da morte da mãe, Dona Sidônia Stilling, Rosalia Stilling, a mãe do Padre Júlio, do Frate de Lombardi. Então, uma vez que estamos também mencionando, refletindo aqui, toda essa mortificação, toda essa humilhação, toda essa entrega para com a vontade de Deus, a conformidade para com a vontade de Deus. Já que estamos falando de tudo isso, penso que convém, é oportuno citar novamente o testemunho do Padre Júlio, anos depois, já aqui no Brasil, ele falando justamente num retiro sobre um exemplo de mortificação, né? Então, na página 85 deste livreto, perfil do Padre Júlio Maria de Lombardi, né, traçado pela família Júlio Mariana. Então, está aqui, é o testemunho dele.
Quando minha mãe faleceu, eu estava no seminário, em 1905. Logo que recebi a notícia, pedi ao superior, Padre Berthier, para ir ver minha mãe, ao que ele me respondeu: "Podes ir." Então, era bem próximo da Holanda para a Bélgica, é muito próximo, né? Podes ir, mas nunca poderás exigir de seus religiosos, se for um dia superior. Veja, o Padre Berthier não via apenas no Frate de Lombardi um homem piedoso, um seminarista santo, virtuoso, professor, mas via nele, né, qualidades, capacidades, características para um futuro superior, e que de fato foi superior de 3 congregações. Mas nunca poderás exigir de seus religiosos, se for um dia superior, que não visitem suas famílias. Cabisbaixo, chorei, mas conformado, fui à capela e rezei a via sacra por ela. Então tá aí. É isso, não é? Bom, eu disse, já caminhando para o fim deste nosso vídeo, eu disse que iríamos até a primeira metade do ano de 1906. Então, aqui já quero entrar com vocês no início do ano de 1906, que é o início dos estudos de teologia do Frater de Lombardi. Claro, sempre os estudos aqui com o mestre Berthier. O Padre Júlio Maria estudou profundamente, como diz Dom Antônio, a dogmática, a teologia sistemática, dogmática e a moral. Mas não só isso, né? Ele também se aprofundou. Depois ele vai retomar os estudos, depois de padre, ele vai retomar alguns estudos, algumas leituras, sobretudo no que diz respeito à teologia espiritual, a cética e mística, né? A vida espiritual, a vida de oração, etc. Então aqui na página 113, né, Dom Antônio coloca umas informações interessantes com relação a essa primeira metade do ano de 1906. Compreendia, Frate de Lombardi, ele compreendia o curso teológico não somente como dogmático e moral, mas também os princípios da pastoral, exegese, ascética e mística, assim como os exercícios semanais de eloquência sagrada. Isso também nós iremos dedicar aqui uma atenção futuramente, nos próximos vídeos, sobre o estudo do Padre Júlio Maria, a dedicação dele às sagradas letras, à Sagrada Escritura, né? Destes últimos, guardamos ainda um caderninho com 3 sermões do Frate de Lombardi, dos quais versa o primeiro sobre a Divina Eucaristia, né? Então, desde quando ele era seminarista, já, né, rascunhava ali algumas pregações, homilias, para depois, como diácono e padre, poder proferir, poder, né, exortar e pregar nas missas. Então, um dos primeiros rascunhos foi sobre a Divina Eucaristia. É justamente sobre esse tema que ele vai depois, né, se debruçar, se dedicar e aprofundar. A Divina Eucaristia. Pois bem, e um dos autores que ele mais leu, né, que ele se aprofundou, depois também buscava revisitar sempre, foi um autor, um escritor e pregador, que depois se tornou bispo, né, francês, Louis Victor Émile Bourgault, né? É um autor que ele admirava muito, né? Aqui na página 114, o Dom Antônio diz exatamente isso, e o Padre Júlio
bebeu sobretudo desse autor, do Bourdieu, a teologia sobre a Eucaristia e a Santa Igreja, né? Então, aqui Dom Antônio fala também do apreço que o nosso Frate de Lombardi, durante esse período de 1903, e 4, e 5 e 6, período dessa escola Homo Sacerdotio, o gosto que ele tinha pela arte, pela literatura, né? E também foi durante esse período que ele começou a escrever, se dedicar a poesias, né? Principalmente poesias dedicadas à Sagrada Família, né? Inclusive, aqui nesta edição da minha Biblioteca Católica, Ensinamentos da Sagrada Família, nós podemos encontrar, né? Eu vou fazer questão de não ler nenhuma poesia, justamente porque, além de já ter lido muita coisa aqui nesse vídeo, vou deixar vocês na curiosidade para que possam adquirir o livro e aí degustar das poesias do Padre Júlio Maria, né? Poesias sobre a Sagrada Família. Então tem Belém que dorme, sobre São José sobre o berço de Jesus, a Sagrada Família, a questão social, veja só, né? São José em Nazaré, o Hosana e Maria, a Trindade na Terra, Nazaré, modelo de virtudes, várias e várias poesias. Então, isso ele foi adquirindo, né, esse hábito, desde o seu período de formação enquanto seminarista. E aqui, já caminhando por fim, ainda na página 114, o Dom Antônio, ele diz assim: incalculável número de obras ascéticas e místicas, teologia espiritual, que procurou ler mormente no curso teológico. As obras de São Francisco de Sales, um dos maiores diretores espirituais da história da Igreja, né? Claro, o Padre Júlio será um grande diretor espiritual por conta da influência desses autores. Então, em que não se sabe o que é mais saboroso, se o primor do estilo, se a unção da piedade, leu-as com empenho, né? Com dedicação, o Júlio de Lombardi. Então aqui ele diz: durante o meu curso teológico, dizia ele depois de velho, não perdi tempo. Procurei ler com esforço e anotar as melhores e mais belas obras de espiritualidade. Costume que eu mantive depois de sacerdote. Sobretudo as obras teológicas a respeito de Maria Santíssima, busquei conhecê-las todas com o mais vivo interesse. Nenhuma delas escapou ao meu conhecimento durante a mocidade. Então, veja que importante isso, né? Sobretudo no que diz respeito à Mariologia, porque quem incutiu, deixa eu repetir aqui, quem incutiu no Padre Júlio e nos outros seminaristas esse amor, essa devoção profunda, essa escravidão de amor à Nossa Senhora foi o Padre Berthier. Então, a respeito desses frutos das leituras do Padre Júlio, um colega dele disse assim: Júlio de Lombardi era de uma capacidade assimilatória nunca vista. Era como o Dom Bosco, mais ou menos assim, né? Uma memória fotográfica. Esse Bourdieu, autor que o Padre Júlio leu muito, né? Gostava, morreu em 1888, mesma data em que faleceu Dom Bosco. Então, bastava ler a leitura de um livro para aprimorar-se logo de suas ideias. Então, de tudo que lia, podia falar nos momentos de recreio, né, com facilidade admirável. Tanto é que depois o Frate de Lombardi irá memorizar 2 livros. Vamos falar sobre isso depois. Resta-nos, enfim, salientar um dos pontos mais importantes de sua formação pré-sacerdotal, que foi a sua devoção a Maria Santíssima. Então, o amor a Maria foi o primeiro ensinamento de Berthier aos seminaristas em Grave, na Holanda. E eles tanto compreenderam a doutrina como copiaram o exemplo do mestre. Foi o que eu disse. O Padre Berthier não foi somente um mestre filosófico teológico, mas exemplo e mestre
piedoso, modelo a ser imitado. O viveiro de apóstolos, que era o seu seminário, foi também uma orquestra de vibração de amor a Maria. Então, assim foi um pouco da sua escola, sua formação nesses anos de 1903 à primeira metade do ano de 1906. Na segunda metade do ano de 1906, que é o nosso próximo vídeo, iremos falar do subdiaconato, o diaconato, outras páginas de ouro do Réglima e assim por diante. Então, por hora, é isso. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.